Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuando então o nosso retiro, né, que nós não podemos parar, temos que evoluir aí, né, no conhecimento da divina vontade, é muita informação e vamos seguindo, né, para frente. Hoje vamos falar sobre a vontade divina e o amor de Deus e muito mais outras coisas que vamos abordar aqui. Sobre os dons, sobre a disposição, sobre a evolução, sobre a oração e muitos elementos que são necessários para entendimento da divina vontade e a vida na prática. Vamos refletir sobre a vontade divina e o amor de Deus. A ideia central é que Deus deseja que sua vontade seja conhecida e que ela reine entre as criaturas. Isso está alinhado com a crença cristã de que Deus é amor, conforme 1 João 4,8, e que seu maior desejo é que os seres humanos vivam em harmonia com a sua vontade divina, experimentando então, através dela, plenamente o seu amor. A oração, então, é um meio de comunicação entre o homem e Deus. Quando rezamos, demonstramos a nossa disposição de nos alinharmos com a vontade divina. E embora Deus possa conceder sua vontade sem que peçamos, ele deseja, né, que a peçamos porque, ao fazê-lo, nos preparamos para recebê-la. A oração nos transforma interiormente, criando em nós um lar espiritual para acolher a vontade de Deus. Então Jesus, ele quer nos ensinar que por ele viver em nós, por ele habitar em nós, né, querer habitar em nós e viver, que nós vivamos nessa harmonia do seu reino, ele explica que cada vida humana é regida por ele. Mesmo que o ser humano tenha liberdade para escolher entre o bem e o mal, nós temos que entender que toda a vida de cada pessoa é regida por Deus. E essa ideia remete ao conceito do livre-arbítrio, no contexto de que tem a liberdade de escolher o bem entre o bem e o mal, que é a capacidade que Deus deu ao ser humano de fazer as escolhas. No entanto, essa liberdade não é absoluta, pois a vida em si é sustentada por Deus, pela divina vontade. Sem ele, sem Deus, a existência não seria possível no planeta. O livre-arbítrio, então, permite que as pessoas escolham entre o bem e o mal, mas isso não significa que estão fora do controle divino. Deus, em sua soberania, mantém o regime da vida, ou seja, ele sustenta a existência e direciona os eventos de acordo com sua vontade perfeita. Isso não anula a nossa liberdade humana, mas a coloca dentro de um contexto maior, onde Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8:28. A vida é um presente divino, mesmo quando as pessoas escolhem caminhos contrários à vontade de Deus. Ele continua sustentando-as, dando-lhes a oportunidade de se arrependerem e retornarem a Ele. Isso mostra o amor incondicional de Deus, que não desiste da humanidade, mesmo diante de suas escolhas muitas vezes erradas. Então, o mundo foi restaurado por Jesus Cristo. Então, não é hoje um mundo estragado pelo pecado. Né? O mundo em que vivemos é um mundo restaurado pelos méritos de Cristo, pela redenção. Isso se refere à obra dele, né, que através de sua morte e ressurreição reconciliou a humanidade com Deus. O pecado original trouxe consequências para toda a criação, incluindo a morte e o sofrimento. No entanto, Jesus veio para restaurar o que foi perdido. Ele não apenas pagou o preço do pecado, mas também inaugurou um novo começo para a humanidade. A vida de cada ser humano só é possível graças aos méritos de Cristo. Isso significa que mesmo aqueles que não o reconhecem estão vivendo sob a graça comum de Deus, como o ar que respira, a natureza, etc. A redenção é um ato de amor que beneficia a todos, mas exige uma resposta pessoal de fé e gratidão. Por isso,
Jesus quer, né? Nós queremos e precisamos rezar, pedir para vivermos na vontade divina, tá? O reinado da vontade divina refere-se a esse domínio completo, não só um regime de vida por trás, né? Por trás que a gente às vezes não reconhece Deus, mas sim um domínio completo. O reinado da vontade divina já não é só um regime de vida em que Deus está por trás na sua soberania, mantendo a vida humana e a gente escolhendo para onde se a gente quer ou não, como a gente quer, que jeito quer, né? O reinado da vontade divina já é diferente, se refere ao domínio completo de Deus sobre a nossa vida. Então a gente adere ao plano divino e nós não queremos ter essa liberdade de escolher o mal, né? De escolher outra forma de pensamento. Queremos estar plenamente harmonizados com a vontade de Deus e o que ele projetou de atos para nossas vidas. Então, Jesus, quando ele viveu a vida de cada um de nós, ele definiu atos, né, que ele mesmo fez para a maior glória de Deus. Ele viveu a vida de santidade que nós devíamos viver. E ele doa essa vida para nós. E nós, quando entramos no reinado da vontade divina, nós permitimos que esses atos divinos, né, possam ser vividos, não estão suspensos mais, como na vida de outras pessoas que não conhecem a vontade divina. Elas não têm acesso a esses atos. Mas quem vive na vontade divina, entra na vontade divina e acessa todos os atos suspensos que Jesus fez de amor a Deus, de obediência ao Pai, e concorda com o que Jesus fez e vive em torno da vida de Jesus, e se torna um outro Cristo. Então, o reinado da vontade divina vai trazer o domínio completo de Deus sobre a nossa vida. Quando permitimos que sua vontade reine, estamos confirmando seu grande dom e permitindo que seu amor e propósito se desenvolvam em nós. Isso não é apenas um ato de submissão, mas também de participação ativa no plano divino. Então, a oração persistente demonstra nossa sinceridade e desejo de nos conectar com Deus. Isso compara, né, a um comércio entre o Criador e a criatura. Se não pedimos, o comércio está fechado e os dons celestiais não podem descer até nós. Então, é por meio da oração que se abre esse canal de comunicação e diálogo e troca espiritual. Aí nós temos que sugerir aí, né, que a oração é um diálogo contínuo com Deus. Cada oração é como uma carta enviada ao céu, expressando o nosso desejo e urgência em receber a vontade divina. O acordo final ocorre quando nossa vontade se alinha completamente com a de Deus. E então tem pessoas, né, que não querem às vezes aceitar a mudança que vai ocorrer nesse domínio da vida divina em nós. E aí tem uma dificuldade para essa evolução acontecer. É como a mudança, né, como a gente já disse, de uma troca de um iPhone antigo por um novo, para ter essa evolução. Assim como as pessoas buscam constantemente novidades no mundo tecnológico, também nós devemos estar abertos às novidades espirituais que Deus nos oferece. E temos uma tendência, muitos de nós, a nos apegarmos a práticas e entendimentos antigos, mesmo quando Deus está oferecendo algo novo e mais profundo. E isso é comparado aos fariseus e sacerdotes do tempo de Jesus, que preferiram se apegar às tradições do Antigo Testamento em vez de aceitar a nova aliança trazida por Cristo. Então, o Antigo Testamento não era ruim, mas sim uma preparação para a vinda do Messias. Da mesma forma, as etapas anteriores de nossa jornada espiritual são importantes, mas não devemos nos contentar com elas. Devemos estar dispostos a avançar para o que Deus está nos trazendo hoje. Então, devemos conhecer a vontade divina, descobrir do que se trata. Precisamos investigar e entender o que significa viver na vontade divina. Isso requer estudo, reflexão e oração. Só então podemos decidir se estamos dispostos a nos alinharmos com ela. O reino da divina vontade não é um sonho impossível, mas algo que podemos alcançar, porque foi para isso que fomos criados. Deus nos capacita a viver em sua vontade, mas cabe a nós desejarmos e buscarmos isso. Precisamos, então, ter essa disposição, mas muitos de nós não temos ela, né? Porque vivemos ainda acostumados com a nossa vontade humana. E o problema não está em Deus, mas em nossa resistência e nossa relutância em não aceitar e compreender e não aceitar os seus planos e compreender o que ele tem para nós. E essa resistência humana é um problema de falta de entendimento.
né? Uma falta de vontade de entender a proposta divina. Muitas vezes preferimos nos apegar a conceitos e práticas antigas, né, das devoções que estávamos acostumados, mas mesmo quando Deus está nos oferecendo algo maior e mais profundo. Deus já completou sua obra, ela não está faltando nada, somos nós agora que precisamos nos abrir para receber o que ele preparou. Então, Jesus, né, como eu já disse, veio consertar esse mundo, restaurou para que nós pudéssemos viver em harmonia com Deus. E nós temos essa ingratidão, né? Esse ingratidão que é receber um bem e retribuir, né, com uma ofensa a Deus de não dar valor e não reconhecer o seu amor por nós. Então, muitas vezes acontece essa ingratidão. Muitas vezes recebemos um bem e retribuímos com o mal ou o egoísmo. Isso é uma ofensa a Deus que nos dá tudo o que temos. Quando uma pessoa recebe bênçãos como riqueza, saúde, talentos, dons e as usa apenas para si mesma, ela está sendo ingrata. Deus nos dá recursos e capacitação e nos convida a vivermos, né, agora na sua vontade, não apenas para o nosso próprio benefício, mas para que possamos compartilhar com os outros e glorificá-lo, né, através dessas verdades da divina vontade. E a riqueza, por exemplo, não é um fim em si mesmo, mas é um meio de fazer o bem. Então, tudo que recebemos de Deus, seja o que for, a Bíblia, né, está repleta de exortações para se dar para os pobres, para os necessitados, para você ser pacífico, para que você possa amar o próximo, amar o seu inimigo, para que você partilhe tudo com o próximo, leve para o outro aquilo que você recebeu. Então, quando alguém ignora essa responsabilidade, está rejeitando o propósito divino para a sua vida. Um dos pontos mais desafiadores é a questão do sofrimento, né? Especialmente a de pessoas inocentes. Muitas vezes a gente, né, infelizmente, enfrenta situações que nos questionam e nos fazem resistir ao chamado de Cristo, que é o sofrimento, infelizmente. E o sofrimento não é uma forma de nos atrapalharmos, de nos fazer desanimar do caminho que Deus está projetando para nós. Muito pelo contrário. Através do sofrimento é que nós vamos realmente crescer e aprender a ser como outro Cristo. Jesus, quando veio ao mundo, ele enfrentou muitas batalhas, muitas dificuldades. Não foi fácil obedecer a Deus por causa das dificuldades que ele encontrou, as contrariedades que foram impostas a ele. Ele teve que enfrentar muitas dificuldades, mesmo assim ele foi fiel até o fim, apesar das dificuldades, e morreu na cruz, né? Foi uma morte muito violenta e brutal. Mesmo assim, ele foi até o fim, aceitou tudo que veio sobre ele. O sofrimento faz parte da vivência dessa proposta de harmonia com a vontade de Deus, né? E nós somos livres, queremos ou não, aderir. É a melhor escolha, como eu já disse, é preferir o que é de Deus do que preferir o que é do mundo. O mundo traz uma alegria temporária, né, que não vai verdadeiramente fazer a gente feliz. Então, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Porque a gente acha que fez escolhas boas, quando a gente vê que tropeça na liberdade do outro, como eu já disse, né, no nosso retiro, e a gente não consegue realmente se realizar como pessoa, né? E por isso a gente vai em direção à nossa vontade humana e damos com os burros na água. E quando vamos em direção a Deus, os nossos atos, mesmo com sofrimentos, são eternos, divinizados e vão trazer uma felicidade eterna, eterna. Vão culminar no passado, presente e futuro nos atos divinos que fazemos junto com Deus para fazer o bem a todos, como já foi dito, né, na divina vontade. Então é muito grandioso. Então é muito grandioso a proposta que Jesus tem para nós. Assim como passamos por diferentes estágios na escola, também avançamos em nossa compreensão espiritual. No entanto, alguns se tornam fósseis espirituais, estagnando em um estágio inicial e se recusando a crescer. Deus nos revela seus planos gradualmente e devemos estar dispostos a avançar com ele. Isso significa deixar para trás práticas e entendimentos antigos quando ele nos chama para algo novo. A estagnação espiritual é como permanecer no primeiro ano da escola primária para sempre. Precisamos estar abertos ao crescimento e à transformação que Deus deseja realizar em nossas vidas.
a vontade divina e a relação com cada um de nós. A vontade de Deus, e como os seres humanos muitas vezes preferem se apegar a presentes ou bens espirituais em vez de buscar o próprio doador Deus, a ideia aqui central é que Deus deseja que o homem vá além dos dons que ele concede e busque uma relação direta com ele. Isso significa que, em vez de contentar-se com as bênçãos ou graças recebidas, o homem deve buscar a essência de Deus, que é infinita e transcendente. Os presentes podem ser entendidos como graças, bênçãos ou dons espirituais que Deus concede. No entanto, tudo se enfatiza que esses presentes são limitados e pertencem à criatura, ao ser humano. O doador, por outro lado, é Deus em sua plenitude. A mensagem é que o homem deve buscar não apenas os dons, mas o próprio Deus, que é a fonte de tudo. Para que Deus, então, possa habitar plenamente em nós, é necessário que nós nos desapeguemos de tudo o que é nosso, humanamente, incluindo nossos próprios desejos, vontades e até mesmo os nossos dons espirituais, aos quais estamos tão apegados. Isso é representado pela ideia de que o único lugar onde Deus pode estar é no nada. Entre outras palavras, o homem deve se esvaziar de si mesmo para que Deus possa preencher esse espaço. Deus é infinito e, portanto, só pode habitar no nada. Isso pode ser interpretado como uma referência à necessidade de despojamento interior. O nada não significa ausência de valor, mas sim ausência de ego, de apegos e de tudo o que impede a comunicação plena com Deus. Deus, sendo infinito, não pode ser contido ou limitado por nada que seja finito. Portanto, qualquer coisa que o homem possua ou deseja, mesmo que sejam dons espirituais, pode se tornar um obstáculo para a plena comunhão com Deus. Então, nós vemos que o homem deve se desfazer de tudo o que é finito para abrir o espaço para o infinito. Então, a proposta da divina vontade é essa, né, de você ser um nada. Tanto que tem um trecho que, né, nós lemos hoje, que a divina vontade quer a colaboração do ser humano. Não é uma realidade assim que a gente vai viver sem, né? Por exemplo, ele fala que lá no céu a divina vontade é triunfante e aqui na Terra ela não tem esse interesse de ser triunfante aqui. Daí vamos lá, ela não é absoluta. Vamos lá. Ele fala assim: o Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, mais bela, que não goza nem possui no mesmo céu. Porque no céu possui o prodígio de um Fiat de absoluto triunfo, que ninguém lhe pode resistir. E todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Aqui na terra, no fundo da alma, contém o prodígio de um Fiat conquistador e de novas conquistas, enquanto no céu não há novas conquistas, porque tudo é seu. Na alma aqui da terra, o meu Fiat não é absoluto. Então, lá no céu, o Fiat é de absoluto triunfo. Então, é lá a criatura não tem mais como escolher nada. Ela não tem mais como colaborar e conquistar mais nada com a divina vontade. No céu, ninguém lhe pode resistir. O todo está em gozar nas regiões celestiais do Fiat Supremo. Então, lá no céu, as almas que estão no céu estão totalmente abandonadas ao Fiat Supremo lá. E a felicidade vem diretamente do Fiat. Então, eles não têm participação nenhuma vontade de participação. Já na Terra, enquanto está na Terra, na alma peregrina, o Fiat não é absoluto, mas quer a alma junto em sua mesma obra, e por isso se deleita de manifestar-se, de ordenar e até de rogar-lhe que trabalhe com ele. E quando a alma cede e se deixa investir pelo Fiat Supremo, se formam tais notas harmoniosas, produzidas por ambas as partes, que o próprio Criador se sente recriar por suas mesmas notas divinas formadas pela criatura. Estas notas no céu não existem, porque não é morada de obras. Lá no céu não tem. Somente de gozo e alegria. E por isso o meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma o seu próprio agir divino, para fazê-la repetidora de suas obras. Assim, se no céu o meu Fiat é triunfador e ninguém pode dizer na região celestial que fez uma obra própria para testemunhar o seu amor, seu sacrifício ao Fiat Supremo, aqui na terra é conquistador.
se gosta do trono, muito mais gostam as novas conquistas. E quanto não faria meu Fiat para conquistar uma alma, para fazê-la operar em seu querer, quanto não fez e não faz por você? Então, está no volume 19:14. Então, aqui na Terra, a divina vontade, que é o Fiat, trabalha junto e quer a colaboração da criatura. E a criatura pode fazer atos em direção à divina vontade, dizendo que ama a divina vontade, que deseja a divina vontade, que pode ajudar a revelar, né, a mostrar a divina vontade, a divulgar a divina vontade. Pode fazer sacrifícios de amor pela divina vontade. Lá no céu não tem jeito das almas fazerem nada pela divina vontade. Por isso que quem vive na terra faz pelos santos. A gente já disse isso, né, no nosso retiro. Que os santos ficam esperando atitudes aqui dos filhos da divina vontade, porque quem está na terra está fazendo atos na divina vontade que os santos gostariam de fazer e não podem mais. Então nós reparamos aquilo que não foi feito para a divina vontade. Então quem vive na terra, na divina vontade na terra, que é o convite que nós fazemos a todos que estão nos ouvindo nesse retiro, é essa oportunidade, você fazer essas conquistas na divina vontade, porque tem uma virtude conquistadora, aonde você produz atos, né, novos céus, novas, né, nova terra, novos céus que são novas conquistas junto com Deus. Você realiza junto com Deus, trabalha junto com Deus. E o Criador se sente recriar por suas mesmas notas divinas formadas pela criatura. Estas notas no céu não existem, porque não é morada de obras, mas de alegrias. E por isso o meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma o seu próprio agir divino, para fazê-la repetidora de suas obras. Então é muito grande. Então o reino do Fiat Supremo refere-se ao domínio da vontade divina, onde a vontade de Deus, o Fiat, é soberano e absoluto. No contexto do texto, né, que a gente acabou de ler, esse reino é representado como um presente que Deus deseja oferecer às gerações humanas, apesar de ter sido rejeitado no passado. A ideia central é que esse reino não é apenas um lugar físico ou espiritual, mas um estado de existência onde a vontade divina se manifesta plenamente. O conceito de Fiat remete ao termo latim faça-se, associação à criação do mundo no Gênesis. Fiat luz, faça-se a luz. Aqui o Fiat Supremo representa a vontade criadora e sustentadora de Deus, que não apenas cria, mas também governa e transforma. O reino do Fiat Supremo, portanto, é um estado de harmonia e perfeição, onde a vontade humana se alinha completamente com a vontade divina. Então, o conhecimento, né, é super necessário para que o reino do Fiat Supremo seja estabelecido na Terra. É necessário que todos conheçam e compreendam a vontade divina. Esse conhecimento não é meramente intelectual, mas transformador, capaz de mudar a natureza humana, elevando-a à virtude e ao bem. O conhecimento é descrito como uma ferramenta poderosa que atua como cadeias e armas. As cadeias simbolizam a ligação voluntária do ser humano à vontade divina, enquanto as armas representam a capacidade de conquistar e transformar. Esse conhecimento não é imposto, mas aceito livremente, resultando em uma mudança interior profunda. A ideia é que, ao conhecer a vontade divina, o ser humano é atraído por ela, desejando viver em conformidade com seus princípios. A vontade divina possui a qualidade de transformar a natureza humana, elevando-a à virtude e ao bem. Essa transformação não é superficial, mas profunda, tornando a virtude uma propriedade intrínseca do ser. A natureza humana, em sua condição atual, é frequentemente associada à imperfeição e ao egoísmo. No entanto, na divina vontade, através do conhecimento e da aceitação da vontade divina, essa natureza pode ser transformada, tornando-se virtuosa e alinhada com o bem. Essa ideia remete a conceitos espirituais como a santificação ou divinização do ser humano, onde a graça divina opera uma mudança radical no indivíduo, que é o que vai acontecer na Terra desde já, né? O Fiat no céu e na Terra. Então, há uma distinção entre o Fiat no céu e o Fiat atuante na Terra. No céu, então, o Fiat é descrito como triunfante absoluto, enquanto na Terra ele é conquistador, envolvendo a participação ativa da alma humana. No céu, a vontade divina já é plenamente realizada e não há resistências a ela. Já na Terra, o Fiat atua de maneira dinâmica, conquistando as almas e convidando-as a colaborar com a obra divina. Essa colaboração é descrita como uma relação harmoniosa, onde a alma humana, ao ceder à vontade divina, participa ativamente da criação, produzindo notas harmoniosas que recriam até mesmo o Criador. Tá? A alma peregrina. Então, a alma peregrina da Terra, né, se refere ao ser humano em sua jornada ainda na Terra.
longe da plenitude celestial. Na Terra, o Fiat não age sozinho, mas convida a alma a trabalhar junto com ele, criando uma sinergia entre o divino e o humano. A ideia de uma alma peregrina remete à noção de que a vida terrena é um exílio temporário, uma jornada em direção à plenitude espiritual. Nessa jornada, a alma é chamada a colaborar com a vontade divina, não como um mero instrumento passivo, mas como um parceiro ativo. E essa colaboração é descrita por um processo criativo onde a alma, ao se alinhar ao Fiat, participa da obra divina, produzindo frutos de amor e sacrifício. Na Terra, o Fiat é conquistador, buscando atrair e transformar as almas. Essa conquista não é imposta, mas realizada através do amor e da livre adesão da alma à vontade divina. A conquista do Fiat na Terra é descrita como um processo de sedução espiritual, onde a vontade divina se manifesta de maneira atraente, convidando a alma a se unir a ela. Essa conquista é vista como mais valiosa do que o triunfo absoluto no céu, pois envolve a transformação e a participação ativa da criatura. Deus se deleita em conquistar as almas, por isso permite que elas testemunhem seu amor e sacrifício. Essa relação com Deus é dinâmica e íntima entre o humano e o divino. Essa relação é íntima e dinâmica entre o humano e o divino, onde a vontade divina não apenas governa, mas também se manifesta através da colaboração humana. Essa relação é descrita como uma parceria criativa, onde a vontade divina e a vontade humana se entrelaçam juntas, produzindo harmonia e beleza. A ideia é que, ao se alinhar com o Fiat, a alma humana não apenas obedece, mas também contribui para a obra divina, prefere as coisas divinas, prefere fazer parte, é sócio de Deus, Eu falo que é sócio de Deus, tornando-se uma co-criadora. Essa visão ressalta a dignidade e o valor dessa criatura, que entra na vontade divina, chamando-a a participar ativamente do plano divino. E Deus ama muito essa criatura. Ele fala que ele ama mais essas almas do que as outras. Acredita? Ah, não, Aline, não acredito. Como que pode isso? É assim. Então, desculpa, mas é assim. Em outro trecho, Jesus disse a Luísa: você deve saber que nosso amor é tanto que todas as criaturas nadam e estão dentro deste mar imenso de nosso amor. E como se não estivéssemos contentes de tanta imensidão deste nosso amor, nosso ente supremo se torna pescador e vai pescando as pequenas gotas de amor das criaturas. Seus pequenos atos, os pequenos sacrifícios, as penas sofridas por nosso amor, um te amo de coração que nos disse. Tudo pescamos de dentro de nosso mesmo mar para nos dar o contentamento, a felicidade da correspondência do amor da criatura. E o almejamos tanto que disso fazemos a nossa pesca diária e preparamos nossa mesa celestial. O amor verdadeiro tem virtude de transformar as coisas, põe um doce encanto às nossas pupilas divinas e nos torna belos, graciosos, simpáticos. Os pequenos atos amorosos das criaturas, de modo que nos sequestra, nos fere e nos felicita. Nós nos tornamos arrebatadores, fazendo deles nossa mais agradável conquista. Por isso, se quiser nos fazer felizes e ser portadora de seu Deus, de alegrias e de felicidade, de ser portadora a seu Deus de alegrias e de felicidade, ama sempre, não para jamais de nos amar. E para estar mais segura, tranca-te no Fiat divino, que nada deixará que faças, que não seja amor para com o teu Criador. Livro do Céu, volume 31, capítulo 27. Maravilhoso, gente. Então, o ente supremo é um pescador, que belezinha, É como o pescador que pesca pequenas gotas de amor das suas criaturas. Essas gotas simbolizam os atos de amor, sacrifícios, sofrimentos e expressões de afeto que os seres humanos oferecem a Deus. A pesca é uma metáfora para a ação divina de recolher e valorizar esses pequenos gestos, transformando-os em algo significativo e precioso. Essa ideia nos ensina que nenhum ato de amor, por menor que pareça, passa despercebido para Deus. Mesmo os sacrifícios mais simples ou as palavras mais humildes são valorizados e recolhidos por Ele. Isso nos encoraja a vivermos com generosidade e dedicação, sabendo que nossos esforços são vistos e apreciados pelo nosso Criador. A felicidade da correspondência do amor da criatura. Essa alegria que Deus sente quando o amor que Ele oferece é correspondido pelos seres humanos é um tema central da divina vontade, pois reflete a relação dessa reciprocidade entre a vontade humana e a vontade divina. Deus nos ama tanto de formas e também de formas tão maravilhosas que deseja essa relação íntima e recíproca conosco. Quando amamos a Deus e ao próximo, estamos correspondendo ao seu amor e assim trazendo alegria ao seu coração.
Isso nos convida a cultivar uma vida de amor e gratidão, reconhecendo que nosso amor tem o poder de alegrar o nosso Deus. O amor verdadeiro tem virtude de transformar as coisas. Isso significa que o amor não é apenas um sentimento passivo, mas uma força que pode mudar realidades, tanto no plano espiritual quanto no material. O amor divino tem o poder de tornar as coisas belas, graciosas e simpáticas, elevando-as a um estado superior. Isso nos lembra do poder transformador do amor em nossas vidas. Quando amamos verdadeiramente, somos capazes de vermos o mundo com olhos mais compassivos e generosos. O amor nos torna mais próximos da essência divina, refletindo a beleza e a graça de Deus em nossas ações e atitudes. Neste texto que nós lemos, Deus também se coloca como um arrebatador, aquele que se deixa conquistar pelos pequenos atos amorosos de suas criaturas. E essa imagem sugere que o amor humano tem o poder de tocar o coração divino de uma maneira profunda que o fere. Ele se sente ferido e felicitado por esse amor. O termo arrebatador também implica numa ação intensa e apaixonada de Deus, mostrando que ele não é indiferente ao nosso pequeno amor, mesmo sendo gotinhas de amor para ele. Essa passagem, então, nos convida a refletir sobre a profundidade entre essa relação entre Deus e o ser humano. Nosso amor não é insignificante para ele. Esse amor tem o poder de mover o coração de Deus. E isso nos encoraja demais a amá-lo com mais sinceridade e devoção, sabendo que nosso amor é capaz de criar uma conexão profunda com o Criador. Então, ele faz esse apelo, ele pede neste texto: ama, ama sempre, não para jamais de nos amar. E esse chamado reforça a importância de manter o amor como uma prática constante e ininterrupta para com Deus. O amor não é algo que deve ser reservado para momentos especiais, mas sim uma atitude permanente que deve guiar todas as nossas mais simples ações. E esse pedido de Deus nos desafia a viver uma vida de amor incondicional, mesmo diante de dificuldades, sofrimentos e desafios. Amar sempre requer esforço e dedicação, mas é através desse amor constante que nos aproximamos de Deus e cumprimos o nosso propósito com Ele. Por isso, para garantir que as nossas ações sejam sempre movidas pelo amor, devemos nos trancar no fiat de Deus, o fiat do faça-se, do plano divino de Deus, né? No participar, no ser sócio de Deus, no ajudá-lo, né? Ao nos entregarmos completamente à vontade dele, nesse plano divino, estamos nos protegendo de qualquer ação que não seja guiada pelo amor a ele. Por isso, ele nos convida a confiarmos plenamente nele e a buscarmos sempre a sua vontade. Quando nos alinhamos com o fiat divino, nossas ações se tornam expressões puras do amor divino e nossa vida adquire um sentido mais profundo e espiritual. Então é muito importante essa busca importante de viver com Deus e de fazê-lo feliz através de nossas gotinhas de amor, né? E a importância de saber que o reino de Deus pode ser obtido e que Deus deseja concedê-lo. Essa certeza é o fundamento da esperança e motiva-nos a nos prepararmos para recebermos esse reino na terra. A esperança de receber esse reino não é passiva, ela exige ação e preparação. E ao saber que Deus deseja dar o seu reino para todos, o homem deve se comprometer com os meios necessários para recebê-lo, como orações, divulgação dos conhecimentos do Fiat Supremo, desapego de si e busca pela santidade. Mas, infelizmente, né, nós temos que entender que muitas pessoas rejeitam até hoje a vontade de Deus. Assim como fizeram com Jesus quando ele se revelou como Messias. Essa rejeição é atribuída à falta do conhecimento, à ignorância sobre a vontade de Deus e à tendência humana de criar ídolos próprios para si, né? Ou ser o próprio ídolo, o alto ego, né? Hoje se existe uma grande tendência humana de se colocar a si próprio como centro de tudo, como se fosse o próprio Deus de si. Isso é chamado de idolatria do ego, onde o próprio homem decide o que é certo ou errado para si, bom ou mal, sem se submeter à vontade de Deus. Nem quer saber a opinião de Deus, nem quer saber da palavra dele. Essa atitude impede a verdadeira comunhão com Deus. E há uma resistência também à vontade divina. A pessoa acha que conhece Deus, né? Muitas pessoas acham que conhecem Deus. E elas colocam regras a Deus, né? Ah, Deus, ele não é desse jeito. Ele é misericordioso, ele é sempre bom, ele sempre é amor. Então, quando Deus quer falar de justiça, essa pessoa resiste, ela não aceita, porque ela tem um Deus feito à sua própria imagem e semelhança, né? A resistência à vontade divina é descrita como algo que persiste ao longo do tempo, desde os tempos bíblicos até os dias atuais. E nós vemos que, mesmo diante de contradições e dúvidas, a vontade divina acabará se manifestando, pois é um decreto de Deus.
A Luísa, vamos, né, falar sobre o papel da Luísa e da vontade divina na igreja. Mencionamos Luísa, uma figura que parece estar associada a essa divulgação da vontade divina dentro da igreja. A ideia é que, apesar das resistências e contradições das pessoas, a vontade divina está ganhando espaço e atraindo seguidores. Hoje já existe comunidade de vontade divina, né? Formação de comunidades religiosas dedicadas à vontade divina, que indica que essa mensagem está sendo aceita e difundida dentro da igreja. Grupo de leigos estudando também, né, e tudo mais. Isso sugere um movimento espiritual que busca aprofundar a compreensão e a prática da vontade de Deus. A eternidade. O plano eterno de Deus, que transcende o tempo. A ideia de que o decreto divino, a manifestação da vontade de Deus, será cumprida na Terra, independente das resistências humanas. O plano eterno, né? Deus age no plano da eternidade, onde não há tempo. Portanto, o que ele decreta não está limitado a um período específico, mas se estende por toda a história. Então, a vontade divina tem certeza, nós temos certeza, será conhecida e aceita por aqueles que creem, enquanto outros continuarão resistindo. Né? Nós acreditamos na era da paz, acreditamos no reino da divina vontade, né? E vamos confiar que é um decreto, não vai deixar de acontecer. O texto enfatiza a importância de buscar o conhecimento verdadeiro e não se deixar levar por mentiras, impulsos negativos da comunidade católica. A verdadeira compreensão da vida na vontade divina só pode ser alcançada através de estudo da reflexão das verdades dadas por Jesus a Luísa Picarreta. Então, muitos daqueles que negam na igreja ou contradizem a vontade divina sem realmente conhecê-la, é que o homem deve buscar o conhecimento verdadeiro, né? E se afastar de tudo que é superficial e enganoso. Então, a pessoa deve buscar o conhecimento. Não deve antes dizer não a ela, né, a divina vontade, sem conhecer. É o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Então, um dos elementos que a divina vontade traz para a gente é isso. Então, eu estou trazendo vários elementos da divina vontade direto, né, sem muitos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, eu peço para que vocês perguntem, tá? É um retiro trazendo vários elementos para se conhecer, para se entender a vontade divina. Se Jesus tocar no meu coração para comentar alguma coisa, eu comento. Se não, o material já é suficiente para várias informações serem chegadas ao seu coração. Como eu já disse, aqui são elementos que eu vou trazendo para você, né, saber que existem dentro do conhecimento da divina vontade. Mas isso não vai impedir você de ter que ler o livro do céu pessoalmente, parte por parte, trecho por trecho. Então, o nosso retiro não tem interesse de te dar aí um leque definitivo de tudo, né, o que você precisa saber sobre a vontade divina. Não, são elementos que eu estou colocando para que você possa saber o que tem de importante e que você depois, ao estudar o livro do céu, vai encontrar e vai entender melhor, vai, né, aprofundar melhor. Então, nós temos que perceber que para se acontecer essa ação da divina vontade no mundo, deve-se haver, como eu já disse, né, o desapego de si e se entregar e buscar a vontade de Deus, né, com o conhecimento. Por isso, nós não podemos nos apegar às coisas da terra e às opiniões da terra, das pessoas que são negativistas, né? Senão, isso vai impedir de você conhecer uma graça tão grande como é a divina vontade. Então, você deve buscar a Deus como centro de tudo. E o que ele traz de dons e presentes para nós, como é a divina vontade, está sendo oferecido para você. Que você abra espaço para Deus agir na sua vida através da vontade divina. A vontade divina, então, é uma expressão profunda do amor e da sabedoria de Deus, que guia todas as coisas para o bem maior. Submeter-se à vontade divina significa alinhar-se com o propósito de Deus, que é felicidade e plenitude. Quem vive na vontade divina é como um filho que herda os bens do pai. Isso implica em uma relação de plena intimidade, confiança e obediência. Quem rejeita a vontade divina, então, vai viver em desarmonia com a criação, experimentando frustrações e vazios, pois está fora da ordem estabelecida por Deus. A divina vontade não é apenas um desejo ou uma ordem, mas uma realidade que sustenta e permeia tudo. Aqueles que se submetem completamente a ela, a vontade de Deus, vivem como filhos, herdeiros, sócios de Deus, né?
Por outro lado, aqueles que escolhem viver somente por sua própria vontade, seus desejos próprios, sem se deixar conhecer, né, sem querer conhecer o que Deus pensa, vivem como estranhos nesse mundo, experimentando aqui amargura, pobreza e desordem, né? Porque não consegue se alinhar com o projeto divino, com o regime divino que Deus estabelece e vive em contradições, em assim, amargura, né? Em desordem, em como inimigos de Deus, né? Deus ele traz uma proposta para você, por exemplo, Deus na sua vontade divina permite pela justiça um equilíbrio de justiça através de uma doença. E você não aceita a doença, né? Você briga com a doença, você detesta essa situação, você ofende a Deus, você amaldiçoa a doença, amaldiçoa essa oportunidade que Deus está trazendo para você. Você não aceita, veio na hora errada, essa doença veio tirar a sua felicidade, você acabou de casar, você acabou de ter filhos e ficou doente, você não vai poder cuidar dos seus filhos por causa dessa doença, que é um câncer, que é alguma coisa, atrapalhou a sua vida, então veio numa hora errada. Então você vai contra a vontade de Deus. Então você vive em desarmonia com ela. Deus ele está trazendo uma situação por um propósito divino importante, mas você só pensa no dia de hoje, só pensa no temporal, na felicidade aqui e agora, e não quer interessar-se com o que Deus tem de proposta para a eternidade, para o que Ele tem para te ensinar para o futuro. Todos nós temos que sermos outro Cristo, e Ele traz essa oportunidade, um regime de vida para que nós possamos ser como Jesus. Não temos como fugir disso. Se nós não formos como Jesus, né, filhos obedientes ao Pai, aceitando tudo até a cruz, nós vamos ser rejeitados, vamos rejeitar esse projeto em vida. Então, para o que vai restar para nós? Infelizmente, o inferno, não tem para onde ir mais. Então, quem quer viver eternamente com Deus na eternidade precisa trabalhar aqui na Terra. Não é só curtir o bem bom da Terra, mas precisa aceitar todas as propostas que o regime divino envia para você conquistar a recompensa no céu. E para isso você precisa muitas vezes aceitar essas condições que Deus impõe de doenças, de dificuldades e contrariedades no meio de um momento de alegria da sua vida. E aí você vem achando que Deus não é bom, né? Que Deus ele é mau porque ele fez isso com você. Mas não é isso, muito pelo contrário, é o amor de Deus que permitiu que você vivesse esse momento para que você pudesse conquistar esses bens eternos que você tanto vai precisar para poder ir para o céu, né? É muito sério, gente. Se a gente não mandar, né, para as nossas malas para o céu antes, depois a gente não tem nada para o céu, não tem nada a ver com ele, vai ser muito difícil a gente parar lá, viu? Então, temos que trabalhar isso hoje, agora, em vida. Não temos que esperar. Tudo está dentro de Deus, né? Nada existe fora de Deus. Nem mesmo o mal, o diabo ou o inferno. Isso porque Deus é infinito, e se algo existisse fora dele, ele não seria mais infinito. O mal, portanto, existe dentro da vontade permissiva de Deus, que permite a liberdade das criaturas, mas continua a oferecer a possibilidade de arrependimento e correção. O infinito de Deus. A infinitude de Deus significa que ele é ilimitado em poder, presença e conhecimento. Nada escapa de seu domínio. Mal. O mal é uma criação, né, indireta, porque não foi Deus que criou diretamente. É uma consequência do abuso da liberdade das criaturas. Deus permite o mal para respeitar a liberdade humana, mas ele o transforma em bem maior, né, um bem maior através de sua providência. Então, o mal não foi criado por Deus, tá? Mesmo o inferno e o diabo existem dentro do plano divino como consequência da rejeição da vontade de Deus. A alma é a essência do ser humano que informa e dá forma ao corpo. A alma é responsável pela inteligência, vontade e memória. E é através dela que o corpo se manifesta. A alma é criada por Deus e é imortal, enquanto o corpo é o instrumento que a alma usa para se expressar no mundo material. A alma é o princípio vital e eterno que anima o corpo, dando-lhe vida e capacidade de agir. Ela é a fonte da consciência, da razão e da liberdade. O espírito é a capacidade da alma de se unir a Deus, de buscar a divindade e transcender o material. Doença e alma. A alma não fica doente, pois é criação divina. As doenças só afetam apenas o corpo material. A vontade humana é diferente da vontade animal, porque é capaz de pensar, raciocinar e buscar a Deus. E a vontade animal é guiada somente por instintos. A vontade humana é única, pois permite ao homem transcender o material e buscar o divino.
A vontade humana é a capacidade de uma escolha livre guiada por razão e pela busca do bem, é o que diferencia o homem dos animais. É guiada, né, a vontade animal é guiada por instintos e necessidades biológicas sem a capacidade de raciocínio abstrato ou busca espiritual. Por isso, se fala aqui da clonagem e da manipulação genética, questionando se as criaturas criadas por esses métodos têm alma. Se sugere que quando a criação humana ocorre fora da ordem natural, há uma perda da capacidade de união com a divindade, né? Não sei. Ele sugere que a criação humana ocorre fora da ordem natural. Eu não acredito, né? Que a clonagem e manipulação genética, eu não sei, eu não posso afirmar, mas o padre comentou sobre isso e ele acredita que há uma perda da capacidade de união com a divindade. Não sei. Deus é tão misericordioso e ele que deu a inteligência ao homem, né? Se ele permitir qualquer coisa que Deus permitir na sua vontade, né? Se ele permitir que no momento em que o homem estiver manipulando ali a genética e surgir uma pessoa verdadeiramente, né? Se Deus permitir, então é porque ele quer que seja uma pessoa com alma, com tudo que tem direito. Então eu acredito. Agora, se os cientistas tentarem, e sempre der errado e não conseguir formar uma criatura, ela morrer, faltar alguma coisa, é sinal de que Deus realmente não permitiu. Então eu penso assim. Mas é o padre que comentou aqui sobre a clonagem e manipulação genética. Então ele fala aqui: a clonagem humana levanta questões éticas e teológicas, pois pode interferir na natureza da alma e na relação com Deus. É o que eles acreditam, né? A modificação genética para corrigir doenças é vista como uma forma de medicina, mas a criação de seres humanos inteiramente sob controle científico pode ser problemática, pois pode negar a dimensão espiritual. Então, deve ser uma verdade da igreja, mas eu falei o que eu sinto no meu coração, tá? Viver na vontade divina versus realizar atos na vontade divina. Então, entre viver na vontade divina e realizar atos na vontade divina, quer dizer, viver na vontade divina implica em uma vida de submissão total e contínua à vontade de Deus em todos os momentos. Enquanto somente realizar atos na vontade divina pode ser algo pontual, sem uma entrega completa. Viver na vontade divina é um estado constante de união com Deus, onde a pessoa busca sempre fazer a vontade dele em todos os aspectos da vida. Realizar atos na vontade divina são ações específicas que estão de acordo com a vontade de Deus, mas podem não refletir uma entrega total da pessoa. Aí ele fala sobre crianças e deficiências. A questão das crianças, especialmente aquelas com deficiências, afirmando que Deus age nelas de maneira especial, pois não tem a capacidade plena de discernir o bem e o mal. A alma dessas crianças permanece pura, mesmo que o corpo esteja doente. As crianças, especialmente as que não têm o uso pleno da razão, são vistas como próximas de Deus, pois sua vontade não está corrompida pelo pecado. As deficiências físicas ou mentais não afetam a alma, que permanece intacta e unida a Deus. Transformar a diferença. Vamos lá. Há uma reflexão sobre um processo de transformação espiritual. A ideia de transformar a diferença pode ser interpretada como a capacidade de mudar a nossa percepção ou relação com aquilo que nos separa de Deus ou da plenitude espiritual. Entre outras palavras, é sobre como podemos transcender as nossas limitações humanas. A diferença para nos alinharmos com a vontade divina. A transformação espiritual não é apenas uma mudança superficial, mas uma metamorfose profunda que envolve a nossa alma, os nossos atos e a nossa intenção. É um processo contínuo de nos tornarmos mais próximos do divino, deixando para trás o que nos afasta dele. Então, é transformação, né? Transformação espiritual. Eu não sei por que ele comentou isso. A ideia de transformar a diferença. Não entendi essa parte. Pode ser interpretada como a capacidade de mudar a nossa percepção ou relação com aquilo que nos separa de Deus ou da plenitude espiritual. Então, essas expressões do padre sobre a divina vontade é uma coisa mais profunda que a gente pode, né, pedir para Jesus para ele dar uma luz. Eu não tinha lido essa parte, não tinha lido. Eu achei que era somente um processo de transformação natural, mas está dizendo alguma coisa estranha aqui.
Está dizendo aqui, a ideia de transformar a diferença pode ser interpretada como capacidade de mudar a nossa percepção ou relação com aquilo que nos separa de Deus ou da plenitude espiritual. Então, eu não entendi o que ele quer dizer. Entre outras palavras, é sobre como podemos transcender as nossas limitações humanas para nos alinharmos com a vontade divina. A transformação espiritual não é apenas uma mudança superficial, mas uma metamorfose profunda que envolve a nossa alma, os nossos atos e a nossa intenção. É um processo contínuo de nos tornarmos mais próximos do divino, nos deixando para trás o que nos afasta dele. Então, deixar no coração de Deus para que ele possa nos ensinar o que quer dizer isso, né? Transformar a diferença. Reparação. O conceito de reparação parece estar ligado à ideia dessa reparação, que é um tema comum na divina vontade. Reparar significa corrigir ou restaurar algo que foi quebrado ou danificado. No contexto espiritual, isso pode se referir à reparação dos nossos pecados ou falhas através de atos que honram a vontade divina. Fazer atos divinos é agir de acordo com a vontade de Deus, ou seja, realizar ações que refletem amor, compaixão, justiça e misericórdia. Viver na boa vontade divina é estar em harmonia com o propósito maior da existência, alinhando-se com o que é sagrado e eterno. Viver na vontade divina é como um mergulho na imensidão de Deus, ou seja, uma experiência de conexão profunda com o infinito e o eterno. Isso envolve transcender o tempo e o espaço, abraçando todas as histórias, todos os atos de Deus e da humanidade, passado, presente e futuro. Essa vivência não é estática, mas dinâmica e transformadora. É como uma rotação constante, um movimento contínuo de alinhamento e realinhamento com o divino. Quando nos desviamos da vontade divina, é como se fizéssemos uma curva errada, mas o processo de viver na vontade divina é justamente sobre retornar constantemente ao caminho certo. A reparação tem um conceito ali associado ao sacrifício de Jesus na cruz. Jesus sofreu pelos pecados da humanidade, assumindo a pena que caberia a nós. Reparar, nesse sentido, é participar desse ato divino de Jesus, tomando sobre nós os pecados da humanidade e oferecendo a Deus atos de amor, louvor e glorificação em troca das ofensas. Isso significa que, ao nos colocarmos no lugar da humanidade e assumirmos a responsabilidade pelos erros coletivos, podemos contribuir para a reparação espiritual do mundo. É um ato de amor e devoção que nos conecta diretamente com o divino. São informações sobre a divina vontade, são elementos presentes, né, no livro do céu que eu estou trazendo aqui nesse retiro. Como eu já disse, eu vou trazer todos os elementos importantes que se tem no livro do céu, para que você possa saber do que nós estamos sempre falando nos nossos vídeos, né? Vamos lá. A união entre viver na vontade divina, reparar e transformar. Esses conceitos não são separados, mas estão interligados. Viver na vontade divina, reparar e transformar são aspectos diferentes de um mesmo processo espiritual. A alma humana, ao se alinhar com a vontade divina, é capaz de realizar atos que transcendem a sua natureza limitada, participando da obra divina de transformação e reparação do mundo. Viver na vontade divina não é algo que acontece de uma vez por todas, mas é um processo gradual que se desenvolve através de atos sucessivos. Cada ato de alinhamento com a vontade divina fortalece a nossa conexão com o divino, criando um efeito cumulativo que nos transforma interiormente. Jesus é descrito como aquele que nos guia nesse processo, emprestando-nos a sua vontade para que possamos nos acostumar a viver no divino. É como um imã que puxa os nossos atos em direção a Deus, até que a nossa decisão de viver na vontade divina se torne irrevogável. O ato mais nobre e sublime que uma pessoa pode realizar é fazer a vontade divina. Esse ato é tão poderoso que transforma a fraqueza em força, a ignorância em sabedoria e a miséria em riqueza. Quando a alma se decide a fazer a vontade divina, ela se funde com o divino, tornando-se uma só alma, né? Uma só com ele, tá? Uma só com ele. Mesmo que ainda não tenhamos alcançado a plenitude da vida divina, podemos realizar atos momentâneos de alinhamento com a vontade divina. Esses atos, embora pequenos, são significativos e nos preparam para uma vivência mais profunda.
A obediência. A obediência é destacada como uma virtude essencial. No contexto espiritual, a obediência não se trata apenas de seguir regras, mas de alinhar a própria vontade com a vontade divina. A ideia é que, ao renunciar aos próprios desejos e interesses, a pessoa se abre para algo maior e mais significativo. Renúncia do ego. Não coloque nada de seu, né? A frase, não colocar nada da sua vontade. Sugere a importância de abrir mão do ego, dos desejos pessoais e das ambições individuais. Isso está alinhado com muitas tradições espirituais que enfatizam a humildade e a entrega como caminhos para a transcendência. A obediência não é vista como algo passivo, mas como um ato consciente e ativo de alinhamento com um propósito maior. Isso requer esforço, disciplina e, acima de tudo, confiança. É sabido que todas as outras santidades, isto é, a obediência e as outras virtudes, não estão isentas de pequenas perturbações, de disputas e perda de tempo. É o que Jesus fala no livro do céu, né? Então, reconhece que mesmo as virtudes mais elevadas, como a obediência, estão sujeitas a falhas e dificuldades, né, da santidade das virtudes. Isso reflete a natureza humana, que é imperfeita e está em constante luta contra as distrações, conflitos internos e externos, né, que é os debates que nós fazemos, e a tendência de perder o foco. Pequenas perturbações. Essas pequenas perturbações podem ser interpretadas como tentações, dúvidas ou fraquezas que todos enfrentam no caminho espiritual. Elas são inevitáveis, mas não devem ser vistas como fracassos, e sim como oportunidades de crescimento. Perda de tempo. A ideia de perda de tempo pode se referir à distração com coisas mundanas ou à falta de foco no que realmente importa. Isso ressoa com ensinamentos espirituais que enfatizam a importância de viver com propósito e consciência. Então, acontece muito isso na Divina Vontade. Jesus fala, né, que algumas coisas impedem a formação de um sol bonito, no máximo formam uma pequena estrela apenas, né, que é a vida na divina, nas virtudes, né, a vida das virtudes. Então, o sol bonito pode ser interpretado com a plenitude da santidade e da realização espiritual na divina vontade, algo grandioso e radiante. Já você criar apenas uma pequena estrela, né, no texto da divina vontade, representa o estado espiritual menos desenvolvido, onde as virtudes estão presentes, mas não em sua plenitude. Então, a pessoa vive na santidade humana, né, e cria apenas estrela. E se vive na santidade divina, cria um sol bonito. As perturbações e disputas mencionadas anteriormente são vistas como impedimentos para alcançar essa plenitude. A ideia é que, sem superar esses obstáculos do humano, o indivíduo não atinge todo o seu potencial espiritual. A santidade da minha vontade é aquela que está isenta dessas misérias, e também da minha vontade contém todos os sacramentos e os efeitos dele. Então, Jesus fala, né? A vontade divina é apresentada como algo perfeito e imune às falhas humanas. Alinhar-se com essa vontade é o caminho para uma santidade verdadeira e plena. Os sacramentos, em muitas tradições religiosas, são vistos como meios de graça, né, e transformação espiritual. No caso, só na Igreja Católica, né? A ideia aqui é que a vontade divina não apenas transcende as misérias humanas, mas também contém todos os elementos necessários para o cumprimento verdadeiro do propósito dos sacramentos, né? Para ver o cumprimento verdadeiro do propósito do sacramento. Por isso por isso se abandonem completamente em minha vontade. Faça a sua e você receberá, né? Faça a vontade divina e você receberá os efeitos da absolvição. O abandono, então, mencionado aqui, não é uma rendição passiva, né, de se abandonar a vontade divina, mas uma entrega ativa e confiante à vontade divina. Isso implica em confiar ao seguir esse caminho, o indivíduo receberá o que é necessário para sua salvação e realização espiritual. Absolvição e correção. A absolvição pode ser entendida como perdão ou a libertação dos pecados, né, através do sacramento da penitência. A ideia é que, ao se alinhar com a vontade divina, o indivíduo não é apenas perdoado, mas também guiado para corrigir o que está errado em sua vida. Então, na divina vontade, você confessar na divina vontade é uma reparação universal, e você vai trabalhar, né, em nome de todos, vai confessar em nome de todos aquele pecado. E vai trazer um benefício universal para todos, passado, presente e futuro. Então, é muito importante tudo isso que a gente está aprendendo aqui, né, para a gente poder se entregar mais e mais à vontade divina e a viver nessa proposta, né?
Então, a importância de se viver na vontade divina é entendida como um plano de Deus para cada pessoa. A divina vontade é o desejo de Deus para que os seres humanos vivam, então, em total harmonia com Ele, seguindo os seus mandamentos e cumprindo o seu propósito. Isso implica em uma entrega total e confiança em Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. A ideia de sermos outro Cristo é central no cristianismo, especialmente na espiritualidade católica. E significa imitar Jesus em sua humildade, amor, compaixão e obediência à vontade do Pai. O texto enfatiza que Cristo não foi violento e que, portanto, aqueles que buscam segui-lo também não devem ser. Isso remete ao ensinamento de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. A imitação de Cristo não é apenas uma questão de comportamento externo, mas de transformação interior, buscando alinhar a própria vontade à de Deus. Deus não vai, se importar com as nossas misérias e com as nossas dificuldades humanas, no sentido de que Ele não espera que sejamos perfeitos por nossas próprias forças. Em vez disso, Ele quer que confiemos nele e permitamos que Ele supra as nossas necessidades. Isso reflete a ideia de que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, mesmo em meio às nossas fraquezas. Como disse São Paulo, basta-te a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A tristeza por falhar ou cair é descrita como algo natural, mas não deve levar ao desespero e à perturbação. A consciência do pecado é importante, pois nos leva ao arrependimento e à busca do perdão. No entanto, essa tristeza deve ser transformada em motivação para buscar a reconciliação com Deus, em vez de se tornar uma paralisia espiritual. O pecado é algo que tem um poder destrutivo na vida espiritual. Um único pecado pode afastar a pessoa da divina vontade, pois gera um sentimento de indignidade e separação de Deus. Isso está alinhado com a doutrina cristã de que o pecado é uma ruptura na relação entre o ser humano e Deus. A ideia de que o pecado fede, é uma coisa fedida, e impede a presença de Deus numa sala, É como se você fosse um palácio. E se você está em pecado, fica fedendo o palácio fica fedido e você não aceita que Deus entre no palácio. Você vai falar para ele que precisa primeiro limpar para depois ele entrar. E se você não consegue limpar, se você, demora para limpar, isso vai paralisando a ação divina que poderia estar ali dentro, fazendo bem, e você com ele e você fica ali. Então, o pecado, isso ilustra que o pecado contamina a alma e impede a plena comunhão com Deus. Essa imagem remete à necessidade de limpeza, de purificação, que é alcançada através do arrependimento, da confissão e da graça sacramental. Então, há uma importância da confissão como meio de restaurar essa relação com Deus. A confissão é vista como um ato de humildade e honestidade, no qual a pessoa reconhece suas falhas e busca o perdão divino. No catolicismo, o sacramento da reconciliação é um momento de encontro com a misericórdia de Deus, onde o pecado é lavado e a alma é renovada. A confissão também é descrita como um debate com Jesus, no qual a pessoa traz suas fraquezas e dificuldades para serem resolvidas em sua presença. Isso reflete a ideia de que Deus não nos abandona em nossas lutas, mas nos convida a dialogar com Ele e a buscar sua ajuda. Também falamos sobre a coerência na fé. Então, não podemos viver uma vida dupla, ou seja, a hipocrisia de professar uma fé em Deus enquanto se vive em contradição com seus ensinamentos. Isso é visto como um grande perigo, pois pode levar à paralisia espiritual e ao afastamento da divina vontade. A coerência entre fé e ações é essencial para que a pessoa possa testemunhar de forma autêntica o amor de Deus. A preocupação com a reputação e a imagem também é mencionada como um obstáculo à missão de falar da divina vontade. Isso remete ao ensinamento de Jesus sobre os fariseus que buscavam a aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus, conforme Mateus 23, 27 e 28. O texto sugere que a verdadeira missão do cristão é priorizar a vontade de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou rejeição das pessoas. Então, falar da vontade divina é muito importante essa reflexão, de não permitir que o medo e a culpa impeçam essa missão. A ideia de que paralisar o bem é o maior crime cometido no planeta é uma afirmação forte, que destaca a responsabilidade do cristão em ser um instrumento de Deus no mundo. Essa grande missão dada por Jesus aos seus apóstolos e depois fazer discípulos em todas as nações.
A missão de propagar a mensagem de Deus é vista como um ato de amor e obediência que não pode ser negligenciado por causa das próprias fraquezas ou inseguranças. Então, temos essa reflexão profunda sobre a vida espiritual, destacando a importância de viver na vontade divina, reconhecendo as próprias fraquezas, buscando a reconciliação com Deus e cumprir a missão de testemunhar sua verdade. Cada conceito está interligado, formando um chamado à coerência, à humildade e à confiança na graça de Deus. Apesar das dificuldades e falhas, devemos ser chamados a sermos um reflexo de Cristo no mundo, levando a sua luz e amor para todos. Amém? Então, eu espero ter te ajudado nesse outro vídeo. Eu não comentei muito, não fiz comentários próprios, só realmente fui acompanhando ali a trajetória do que o padre foi trazendo de elementos da divina vontade, para que você possa se enriquecer desses elementos, para que você possa, né, saber o que tem ali de caminho para você na divina vontade, nessa santidade. No próximo, vou buscar, né, trazer elementos novos que possam fazer mais ênfase em conhecimentos que possam realmente trazer uma luz maior para você. Então, vamos aguardar até o próximo vídeo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Nada se perde. Todos são conhecimentos importantes que você tem que considerar. Tudo é importante. Por isso, dá um like nesse vídeo, comente, por favor, comente muito, faça perguntas, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre essa vida na divina vontade e não deixe, né, de esperar pelo próximo vídeo que vai estar nessa playlist do nosso canal. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Visite o nosso site www.livrodocel.com.br e lá você pode baixar os PDFs dos 36 volumes do Livro do Céu da serva católica Luísa Picarreta e também tem outros livros lá que você pode baixar também no nosso site. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.